quero dizer com temor e tremor que eu subo nesse altar para falar da palavra do Senhor. E esta palavra, ela não é outra senão aquela que transforma, que edifica, que exorta, que vem trazer cura, que vem trazer libertação e que vem trazer vida àquele que tanto precisa. Eu não sei o que você veio fazer aqui neste lugar nessa noite. Eu não sei o que você veio trazer neste lugar. Eu não sei o que você veio buscar neste lugar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: aquele que pode todas as coisas está neste lugar. E aquilo que você veio buscar, trazer, receber, Ele está disposto a te entregar. Mas algo é necessário de cada um de nós: que nós estejamos com o nosso coração aberto, com o nosso espírito ligado, para que nós possamos ouvir ao nosso Deus. Amém? Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez. Santo Espírito de Deus, Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Nós não deixamos a nossa casa para ver o pastor Jefferson. Nós não deixamos a nossa casa para ver o ministério de louvor. Nós não deixamos a nossa casa para ouvir a palavra de alguém. Mas nós deixamos as nossas casas, os nossos afazeres, para ter um encontro com o Senhor. Por isso nós nos despojamos de nós mesmos neste momento. E dizemos a Ti, Espírito Santo, vem e toma o lugar que é somente Teu. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Pois é de Ti que nós precisamos ouvir. Precisamos do Senhor. Assim como nós acabamos de declarar nesta última canção, não há nada melhor do que pertencer ao Senhor. Não há nada melhor do que ter o Senhor nas nossas vidas. Por isso nós declaramos e pedimos a Ti: faz aquilo que o Senhor escreveu para esta noite. Nós declaramos todas as forças das trevas que queiram se levantar contra este momento, dissipados no nome de Jesus. Pois o nosso coração é como uma terra fértil para ouvir a Tua palavra, multiplicá-la, assim como está escrito na Tua palavra, 30, 60, 100 por 1. Pois nós temos a certeza que tudo que o Senhor fará nessa noite será a bênção para as nossas vidas, será maravilhas para as nossas vidas, será um momento de gratidão para nós, pelo tudo que o Senhor já está fazendo, para a honra e glória do Teu santo nome. E em concordância com tudo que foi orado, nós Te aplaudimos, Jesus. Ah, Senhor, glórias ao Teu nome. Pode se assentar, meu amado irmão, minha amada irmã. Esta não é senão outra noite, pelo que o Senhor irá transformar as nossas vidas. E eu tenho certeza, o que Ele colocou no meu coração não foi em vão. Pois esses dias que nós temos vivido aqui na Pra Sempre são dias de bênção, dias de alerta, dias de convocação. Quando o povo de Deus ele é convocado a avançar, nós sabemos que só avança aquele que sai do seu lugar. Não tem como você avançar estando no mesmo lugar. Não tem como você avançar marchando no mesmo lugar. Você precisa sair da onde você está para ir para outro lugar. E o que o apóstolo tem proporcionado para nós nesses dias de ministração, com a visão que o Senhor deu a ele para esse ano, é: você não pode mais ser o mesmo. Você não pode ser mais a mesma.
e você precisamos olhar para o lugar de onde nós estamos e não nos conformarmos mais como ele está. Quando um exército avança, coisas grandiosas acontecem, nem que seja o levantar de uma poeira no chão. Pessoas observam, eles estão indo, eles estão vindo. Coisas grandes aconteceram antes. Aquele exército precisou se preparar. Aquele exército precisou se vestir. Aquele exército precisou se alimentar de uma forma diferente. Aquele exército precisou receber um comando diferente. E conosco não é diferente. O Senhor está levantando a igreja para sempre, para viver algo novo. Quantos já puderam sentir isso desde o começo do ano? É algo novo, meu querido. E como a palavra do Senhor diz, Ele não pode derramar vinho novo em odre velho. Se você quer avançar, se você quer viver aquilo que Deus tem para este ano, para a igreja para sempre, pela qual você pertence, você precisa se posicionar de uma forma diferente. Chega de olhar com os mesmos olhos. Chega de sentir da mesma forma. Quando nós adentramos a essa igreja, a esse templo, nós precisamos entrar com outras expectativas. Qual vai ser a direção para hoje? O que Deus tem a nos dizer, a nos direcionar para hoje? Qual é a adoração que eu vou oferecer para Deus hoje? Não é vir pensando o que o Ministério de Louvor vai oferecer à igreja, mas sim aqui o Ministério de Louvor vai dar direção e nós vamos seguirmos todos juntos para agradar ao coração do meu Deus. Quando você sai da sua casa, você já sai louvando e adorando, queimando no fogo do Senhor, do Espírito Santo, para que quando juntos nós adentrarmos a esse templo, nós possamos juntos, em comunhão, adorarmos ao Senhor. E a cada dia nós percebemos que o culto é diferente. Por quê? Porque os nossos corações chegaram ansiosos, chegaram desejosos por aquilo que eu vou oferecer ao Senhor e aquilo que Ele vai falar a mim, como direção para aquela semana, para os próximos dias que virão. Então não se conforme, querido, em viver da forma que você havia vivido até 2024. 2025 é o ano de novidade. Amém? Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de João, seu capítulo 21. Capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 14. Nós vamos estar vendo, queridos, a situação em que Pedro e os discípulos de Jesus passam, e todos nós aqui acredito que conhecem. Quem ainda não se rendeu a Jesus aqui? Eu acredito que todos pertencemos à igreja, sim? Então estou falando para os de casa mesmo. Este é um período, momento, em que os discípulos de Jesus estão passando, e todos nós conhecemos como a pesca maravilhosa. Aonde os discípulos saem para pescar e eles não pescam nada. E Jesus faz algo acontecer. No decorrer da leitura, nós vamos ver o que acontece. Eu vou ler aqui para acompanhar com vocês exatamente o que está escrito ali. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 dos outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram
Que fracasso para aqueles que eram pescadores. Mas a leitura continua. Versículo 4. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam. Ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia, ou seja, cerca de 90 metros de distância. Os outros discípulos, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus lhe disse: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém, queridos? Quando Jesus aparece aos seus discípulos, Ele os chama a viver uma nova vida. Pedro, dentre eles, era um pescador. Quando um pescador pega um peixe, ele pega ele vivo ou pega ele morto? Vivo. E ele precisa morrer para que ele seja útil aos homens, certo? Jesus traz eles a serem pescadores de almas, não mais de peixes. E ao pescar alma, o propósito do Senhor é pegarmos almas mortas a trazer a vida. Você consegue perceber essa diferença? Quando Jesus chega em qualquer lugar que seja, através de quem quer que seja, Ele tem o propósito sempre de trazer vida. Quando o Senhor chama os seus discípulos a serem pescadores de almas, assim Ele também chamou você e a mim a sermos pescadores de almas, de levarmos vida aonde não há vida, de levarmos Jesus para que Ele possa trazer algo novo aonde quer que seja. Nesta cena que a gente viu, entre a leitura que a gente fez do versículo 1 ao versículo 14, nós vemos que Pedro está numa situação que Jesus havia morrido. Jesus estava com eles 24 horas por dia. E agora, o que Pedro e os discípulos iriam fazer sem Jesus? Pois o texto nos diz que Jesus já havia morrido e ressuscitado. Quantas das vezes nós, chamados pelo Senhor, achamos que o Senhor não está mais conosco? Quantas das vezes nós olhamos para situações das nossas vidas e dizemos: Senhor, aonde o Senhor estava que isto veio acontecer? O Senhor não está vendo que está tudo de cabeça para baixo? O meu marido não me ama mais como antes. Os meus filhos não me obedecem mais como antes. O meu trabalho já não tenho prazer nele mais como antes. A minha vida sentimental está uma droga e o Senhor não está vendo o que está acontecendo?
É isso que estava acontecendo com Pedro e os discípulos. É que, no entanto, o chamado deles não era mais para pescar. Então eles resolvem voltar a fazer aquilo que faziam antes. Mas Jesus já havia dito para eles: vocês não são mais pescadores. Vocês agora são pescadores de almas. O que Pedro estava fazendo naquele lugar, querido, juntamente com os discípulos? Ele estava desanimado. Ele estava preocupado. E agora? Ele havia deixado o seu posto, mas não havia vendido o seu barco. Ele tinha uma segurança. Se Jesus falhar, eu tenho a minha segurança. Será que a gente não pensa assim, tem vez? Se Jesus não fizer do jeito dele, eu sei como fazer. Se Jesus não agir com o sobrenatural, eu sei o que fazer e vai dar certo. Mas acontece que não dá certo. Porque aqueles homens sabiam pescar e pescar muito bem. Mas não pescaram nada naquela noite. Será que os peixes fugiram deles? Será que eles haviam perdido a habilidade? Não, era propósito de Jesus falar com eles naquela situação. Existem situações que quando você olha, você vê, não está acontecendo nada, não está movendo da forma que eu quero. Preste bem atenção, se não é o Senhor chamando a sua atenção, para que você volte os seus olhos para Ele, para que você volte a sua dependência dEle. Porque não é porque Jesus está calado, Ele não está movendo. Não é porque os nossos olhos não estão vendo nada acontecer, que Ele não está trabalhando. Ele está sim, mas muitas das vezes a gente não entende. E a gente, Jesus disse que iria fazer, não fez nada. Deixa eu voltar para o meu barzinho de antes. Deixa eu voltar para as minhas amizades de antes. Deixa eu voltar para aquela igreja de antes. Deixa eu voltar para os costumes de antes. Porque lá eu sei que dava certo nada. Se você olhar e prestar bem atenção, você não era feliz. Você não era satisfeito. A satisfação que você encontrou somente em Jesus. É uma ilusão. Pedro e os discípulos estavam iludidos que eles iriam voltar a pescar e iriam pescar novamente da forma como antes. Mas eles não pertenciam mais àquele lugar. Assim como eu e você não pertencemos mais aos lugares do passado. Assim como eu e você não pertencemos mais fazer coisas que fazíamos antes de conhecer a Cristo. E isto é o que o Senhor nos diz nessa noite. Você não está enxergando nada? Você não está vendo o Mestre? Mas calma que Ele está logo ali. Na hora certa e no momento certo, Ele fará acontecer. Estamos vivendo quartas de fé. Se não andarmos em fé, queridos, não vamos sobreviver nos últimos dias. Se não caminharmos em fé, não vamos sobreviver. Nós vamos submergir. E eu quero te lembrar algo. O importante não é como você começa, mas sim como você termina. Então segura firme. Segura firme que Jesus, Ele vai agir no tempo e na hora certa. E no final você vai poder cantar o hino da vitória, porque você permaneceu. Mas se somente você permanecer. Olha essa frase. Inteligente não é quem sabe para onde ir, mas sim quem sabe para onde não voltar. Vou repetir para vocês.
inteligente, não é quem sabe para onde ir, mas sim quem sabe para onde não deve voltar. Olhar para trás não é para os vencedores. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque Ele te faz vencedor. Aleluia! E nesta meditação, queridos, eu quero levar vocês a refletirem, não somente no âmbito natural, do que Pedro e os discípulos viveram naquele momento, que foi aquilo, o milagre que Jesus fez, dizendo a eles: jogue então do outro lado a rede. E a gente viu que de fato aquela pesca foi maravilhosa, porque devido à quantidade de peixe que eles pescaram, a rede não se rompeu. Mas eu quero te levar a olhar pelo âmbito espiritual, porque Pedro, ao encontrar com Jesus, nesta cena, ele entrou um Pedro e ele saiu outro Pedro. Quando você segue o capítulo até o final, você vê que Jesus tem uma conversa com ele, onde muitos de nós conhecemos que Jesus o indaga perguntando: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E é aqui que eu quero entrar no cerne da mensagem dessa noite. Quantos dizemos que amamos ao Senhor? Quantos de nós declaramos que queremos o Senhor? O Senhor te trouxe aqui nessa noite, meu querido e minha querida irmã, para te dizer: amar a mim é levar tudo aquilo que você aprendeu e conheceu às outras pessoas. Apacenta as minhas ovelhas. Até aqui Pedro estava preocupado consigo mesmo. O que eu vou fazer? O que será agora? Mas ele tinha algo guardado, um barco que ele sabia fazer e fazer muito bem. Se tudo desse errado, ele voltava para o barco. O que o Senhor quer nos dizer nessa noite? Abandone os seus barcos. Abandone os lugares de segurança. Abandone as coisas que te fazem achar que se não der certo, você volta para lá. Abandone. Porque aquilo que você recebeu não é somente para você, mas é para você partilhar por onde você passar. Avançar é você pegar o que você tem e partilhar com o próximo. Seja no seu serviço, seja na sua vizinhança, seja na sua escola, faculdade, seja dentro da sua casa. Quantas pessoas trabalham com a gente e não sabem que a gente serve ao Senhor? Quantos vizinhos nossos não sabem que nós somos pertencentes ao Senhor? Mas o que o Senhor quer nos trazer nessa noite é: não basta você pertencer a Ele, você precisa multiplicar o que você tem com os outros. Você precisa levar a palavra do Senhor aos outros. E não somente, queridos, viver da forma que nós estamos vivendo, acomodados. Não, Érica, mas eu participo do Ministério de Louvor, eu participo da recepção, eu ajudo com as crianças. Querido, nós não estamos falando de fazer, nós estamos falando de ser. Fazer, muitas pessoas fazem. Existem pessoas com 20, 30, 40 anos dentro da casa do Senhor e não se move para fora. Eu tenho certeza que este ano de avançar não é um ano de ficarmos avançando, rodando aqui, como o povo de Israel ficou rodando no deserto várias e várias vezes, marcando o lugar.
mas precisamos sair. Quando o apóstolo nos convida a irmos ao evangelismo, querido, aproveite. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes. É maravilhoso você ver o sorriso numa pessoa que ela está contente, que alguém parou com ela e deu um bom dia, entregou algo para ela. A sociedade está clamando por algo, e este algo é o Senhor. Você tem Ele, você pode partilhar Ele. Você deve partilhar Ele. Pedro então olha aquela situação. Poxa, Jesus falou comigo, e agora? Pedro vai se reunir com todos e vai aguardar a descida do Espírito Santo, para que eles vão, com poder, levar a palavra do Senhor ao mundo. E Pedro é transformado. Pedro não é mais a mesma pessoa. Pedro já não tem mais aquela convicção que, se por um acaso Jesus não fazer mais, eu tenho algo para ser feito. Eu tenho algo para poder fazer acontecer. Sabe por quê, queridos? Eu coloquei um tema nessa ministração e eu coloquei assim: Deus quer te levar a lugares extraordinários. Mas você quer? Você quer? Você está disposto? Para você viver o extraordinário de Deus, você não vai poder se entregar a Ele somente 20%, 50%, 60%, talvez 90%. Não, você vai precisar se entregar 100% a Ele. E sabe, muitas das vezes a gente não vai saber mesmo como fazer. A gente não vai saber mesmo, às vezes, como agir, como proceder. Mas Ele diz para nós: somente se coloque na posição. Somente se disponha. Eu quero te convidar a se colocar de pé onde você está. Escolha uma pessoa, qualquer lugar que ela esteja. Uma pessoa. Você vai sentar no lugar que ela está sentada. E ela vai sentar onde você estava. A outra pessoa vai sentar onde você estava. Se moveu já, Bruninho? Trocou? As irmãs trocaram? Parece que estão todos no mesmo lugarzinho. Fala para mim, irmão Jesus, o que o pastor Jefferson tem aí do lado dele? Um tablet bonito, uma mochila bonita, uma Bíblia. Pastor Jefferson, o que o irmão Jesus tem aí? Dani, o que o Gilson tinha no banco dele? Só ele? Tem bala também? Gilson, o que a Dani tinha no lugar dela? Chave. Muito bem. Bruno, você trocou de lugar com quem? Com o Luciano. O que o Luciano tem no lugar dele? Uma mochilinha de neném. Oh, glória. Uma mochilinha de neném, gente. Levanta a mão, uma mochilinha de neném. Uma mochila de neném. Luciano, o que o Bruno tinha no lugar dele? Nada, somente ele. Quando você avança, você conquista aquilo para onde você foi. Se eu falasse para o irmão Jesus assim: irmão Jesus, fica para o senhor tudo que é do pastor Jefferson. Se eu falasse para o pastor Jefferson, fica tudo com o do irmão Jesus. Pensou se o irmão Jesus tem uma carteira ali com 5.000 reais?
passa a pertencer a Ele. Quando você avança, você sai do seu lugar, você vai para outro lugar, você tem conquistas. E isso nós estamos falando que nós estamos aqui no âmbito natural, mas nós queremos trazer para vocês nessa noite no âmbito espiritual. Quando você sai do seu lugar e vai para outro lugar, como Pedro fez, você tem novas visões espirituais. Os seus ouvidos começam a ouvir de outra forma. O seu espírito começa a fluir de outra forma. Você começa a adquirir tudo que Deus reservou para você nas regiões celestiais. Porque simplesmente você disse: eu quero. Eu estou disposto a viver o extraordinário de Deus, ainda que os meus olhos não consigam ver. Nós podemos tomar posse, e as pessoas olharão para nós e dirão: o que aconteceu com o irmão Jesus? O que aconteceu com Gilson? Ele está diferente, a postura dele é diferente. O que aconteceu com a Dani? Ela está diferente, porque ela se posicionou em viver o extraordinário de Deus. Não é fácil, queridos. Não é fácil, mas é isso que Deus nos chama. E é nas coisas simples. Simples de se acontecer. Eu quero contar uma experiência para vocês que eu tive. Quando Deus me moveu a viver algo extraordinário. E eu não me achava capaz. E eu disse para Deus: Deus, eu não posso fazer isso. Mas se o Senhor falou, eu vou fazer. Eu estava questionando Deus entre honra e bajulação. E Deus me incomodava noite e dia sobre isso. E eu dizia para Ele, eu estava numa igreja, a maior igreja de Cruzeiro. E eu dizia para ele: Senhor, muitas pessoas não honram os seus pastores achando que estão bajulando. E muitos bajulam achando que estão honrando. Mas eu quero honrá-los da forma correta. E Deus começou a me incomodar. E eu dizia para Deus, numa igreja, queridos, de... Quantas pessoas tem lá, amor? 2.000? Mais ou menos. E eu naquela igreja, eu dizia: Senhor, eu quero fazer algo diferente. Mas eu não quero fazer nada se não for da vontade do Senhor. Eu quero que o Senhor me guie. E o Senhor colocou uma coisa tão simples no meu coração, queridos. Ele falou assim: faz um bolo. O que é um bolo? Foi a única vez que eu fiz. E eu sabia que aquele casal de pastores passavam por uma dieta. Aí eu fazia em casa, como eu faço até hoje, o Abner ama, é um bolo feito à base de arroz. E esse bolo, ele não vai farinha de trigo, né? Porque a base é o arroz. Eu fiz aquele bolo, enfeitei aquele bolo e cheguei na porta da casa deles. E eu disse: a paz do Senhor. Deus falou comigo sobre honrar vocês. E eu trouxe esse bolo. Gente, de transparente, o pastor ficou roxo. A esposa dele ficou toda vermelhinha. Sabe o que ela me perguntou? Quanto custa, irmã? Eu disse: não, minha querida. Eu estou dizendo que o Senhor falou ao meu coração. E eu estou fazendo um mimo para vocês. Ela ficou toda sem graça, agradeceu. Pois bem. E o Senhor continuou falando no meu coração. E eu chegava naquela igreja imensa, via na ceia aquela mesa linda, maravilhosa do dia da ceia. E eu pensava: quem é que arruma essa mesa? Quando eu fui ver, era uma irmãzinha só que arrumava. Eu cheguei até ela e disse: irmã, posso te ajudar a arrumar a mesa da ceia? Ela disse: claro, não tenho ninguém, você vai ser uma ótima ajuda para mim. Pasmem, gente,
ela arrumava a mesa da ceia sozinha. Quando eu passei a ajudá-la, nós arrumávamos em 2 horas e meia. Imagine vocês quanto tempo ela levava para arrumar sozinha. Porque são muitos tecidos, muitos ornamentos. E eu disse para ela, eu vou ajudar a senhora a partir de hoje. O pastor me observando, e diante de Deus eu digo, eu não fiz para me aparecer. Eu fiz guiada por Deus. Ele no final do ano, ele chegou para mim e disse assim, Érica, eu quero que você venha trabalhar com as irmãs. Eu disse, eu? Tanta gente, pastor. Ele disse, você. 500 irmãs. Eu falei, pastor, mas eu sim, você vai auxiliar a líder. Passou um ano, quem era a líder era eu. O que eu quero dizer para vocês? Comece pedindo a Deus, porque por mais simples que seja a coisa, Ele vai te colocar em lugar extraordinário. O que Deus tem para nós? Às vezes a gente acha que a gente vai precisar fazer uma grande faculdade. Às vezes a gente acha que a gente vai precisar estar sentado entre homens e mulheres grandes. Mas não. Às vezes no simples. Às vezes você olha e acha assim, poxa, a Érica mal chegou, já está aqui em cima do púlpito, em cima do altar, falando ali no púlpito. Queridos, só Deus, minha família e eu sabemos o que nós já passamos. O que nós tivemos de aprender, a de perder, a de deixar para trás, abandonar os nossos barcos, abandonar tudo o que nós tínhamos, para poder viver o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus para você, querido, de repente você não consegue enxergar, mas eu quero dizer, sim, é com você. Você não é apenas uma pessoa para sentar no banco e esquentar um banco. Você não é uma pessoa para entrar no ministério infantil e ficar desenvolvido somente lá. Deus quer te levar a outros lugares. Aprenda tudo o que você tem de aprender, mas sempre almeje lugares maiores, coisas a mais. Comece lavando um banheiro, sim. Comece, sim, entregando envelopes. Comece, sim, ali na frente da igreja. Comece. Mas deseje lugares maiores. Porque isso que Deus tem para nós. Lugares extraordinários. Aí quando uma pessoa chega assim, pastor Jefferson, eu queria tanto ser um pastor como o senhor. Aí o pastor Jefferson vai começar a contar, sabe? Quando eu me converti, eu andava de camelinho, ia até a igreja, chuva, sol. Eu não comecei tocando, eu comecei limpando os instrumentos. E vai incentivando a pessoa. E vai mostrando, queridos, que o começar com Cristo, muitas das vezes pode não te animar. Porque parece que você não vai alcançar lugares altos. Mas o que Deus tem para nós é lugares muito mais além. Nós precisamos desejar o extraordinário de Deus. Agir sentadinha ali, olha, não, eu quero passar a vida inteira sentadinha aqui, porque imagina eu subir lá em cima. Sim, Gi, Deus tem para você aqui em cima também. Deus tem para você lá nas praças, pregando o nome do Senhor. Deus tem para você nas escolas, um momento, um período de intervalo, você falando do amor de Deus para vários colegas e ele te ouvindo. Deus tem sim para você que trabalha na fábrica, um momento de intervalo, qualquer que seja, que você esteja reunindo, conversando com seus amigos, falando da palavra do Senhor. Porque o Senhor nos chamou a ser sim, pescadores de almas. E nós não podemos
nos conter a estarmos simplesmente, vem no culto, recebe e volta para casa. Vem no culto, recebe e volta para casa. Não! O Senhor nos convida a sermos aqueles que iremos levar o teu evangelho na dependência dele, para vivermos o seu extraordinário. Aonde você está? Quando nós vemos exemplos de grandes homens de Deus, eles não começaram grandes. Quem começa grande é monstro. Nós precisamos ir crescendo e desejar crescer. Desejar. Aquele que trocou o lugar pode voltar, gente. Ah, Deus. Santo é o nome do Senhor. Quando nós tomamos essa posição em Deus, nós podemos ver que uma chave, ela muda dentro de nós. Quantos querem que essa chave vire? Eu quero mais. Eu quero mais. Porque eu tenho certeza que Jesus, Ele tem muito mais para nós. Amém? Você crê? Você recebe? Então aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Nunca se esqueça, queridos, você que nos assiste, que está do outro lado da tela, Deus olha sempre a intenção do nosso coração. Não adianta você querer fazer algo para que alguém te veja. Sabe o melhor lugar de ser visto? Com os joelhos dobrados no seu quarto. Ali é o melhor lugar para que o grande espectador, que é Jesus, te veja. Ali você coloca tudo para Ele. Ali você expõe tudo para Ele. Ali você pede tudo para Ele. Ali você coloca para Ele qual é o desejo verdadeiro seu. Falar, Senhor, eu queria fazer, mas eu acho que eu não sou capaz. O que o Senhor tem para mim? Pergunta para Ele. Deus, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. E assim como filhos amados, Ele deseja que a gente pergunte também coisas a Ele. Espere Ele responder, com certeza você vai entender. Aquilo que Ele tem para você, Ele vai te revelar aos poucos. O meu desejo, como eu disse no testemunho anterior para vocês, era trabalhar com jovens. Sempre foi. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com jovens e adolescentes. E eu queria a vida inteira continuar trabalhando com jovens e adolescentes. O dia que o Senhor falou, Érica, você vai trabalhar com mulheres, eu falei, eu? Mulher birrenta, mulher manda em casa, vai querer mandar em mim. Eu vou falar, eles vão falar que não, elas vão falar que não, e não vão mesmo. E tem uns que são turrona que não vão mesmo. Misericórdia. Mas o Senhor me ajudou. Ele me ensinou tanto, queridos. Eu aprendi tanto com elas, que hoje eu tenho mais essa para o meu currículo. Eu posso dizer, eu trabalhei com mulheres e como eu aprendi. E eu pude dizer sim, eu disse sim ao chamado do Senhor. E o Senhor me acrescentou coisas maiores ainda. Hoje eu falo aqui com vocês assim, porque eu aprendi falando com elas. Porque eu ia de congregação a congregação, pregando, levando a palavra do Senhor, porque eu era líder delas e eu precisava fazer isso. E eu fui aprendendo cada vez mais, ministrar a palavra, falar ao público. Por quê? Porque o Senhor me levou a este lugar. Porque eu não quis olhar para trás e pegar o meu barco, como fez Pedro, e dizer, não, Senhor, mulheres não, eu quero jovens. Se não for jovens, eu não quero. Se não for crianças, eu não quero. Você abandona o seu barco e você consegue olhar para o horizonte e ver o tanto que o Senhor quer e vai te usar.
Porque o que Ele tem para as nossas vidas, de repente os seus pais não viveram, de repente os seus tios não viveram, mas você há de viver, você há de experimentar, porque são coisas extraordinárias. Amém? E eu quero trazer um exemplo para vocês de homens na palavra do Senhor, que precisou abandonar tudo para viver o extraordinário de Deus. Quantos lembram de José? José foi lançado na prisão, foi vendido pelos seus irmãos. Mas sabe o que eu vejo na vida de José? Que o levou a ser que ele foi. Ele não chegou na prisão e simplesmente ficou lá. Ele se destacou. Ele cuidava, organizava, embora fosse ali o lugar dele de injustiça. Ele não olhou para trás dizendo: na minha casa, eu era o filhinho de papai, eu tinha roupa que meus irmãos não tinham, eu não vou limpar esse chão, eu não vou fazer o que os outros estão fazendo, porque eu era o filho caçulinha do papai. Não, ele se posicionou e disse: se eu estou aqui, então eu vou fazer algo diferente. E ele fez, e Deus olha para a posição de José. E aonde José foi parar, queridos? Governador daquele lugar. Se ele fizesse corpo mole, se ele fosse mais um naquela prisão, ele não chegaria a lugar nenhum. Será que nos lugares aonde nós estamos, nós simplesmente fazemos o que os outros estão fazendo? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: deixe de fazer o que simplesmente os outros estão fazendo. Faça algo diferente. Faça algo melhor. É para chegar às 9, chega antes, arruma o seu lugarzinho do serviço. Deixa uma aguinha para o seu chefe. Vai pedir no Espírito Santo o que Ele te mostra. Para você não parecer um bajulador, mas sim aquele que está honrando o seu serviço. Nós vemos o exemplo de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quem ora aqui uma vez ao dia? Não precisa levantar não, gente. Só perguntando. Quem ora 2? Quem ora 3? Ele fez algo extraordinário para chamar a atenção de Deus. E quando ele cai na situação que ele cai, de temor, aonde os leões estavam lá e poderiam tragá-lo, o que o Senhor fez? Livrou ele daquela situação e mais, aquele povo pôde reconhecer que não havia outro Deus além do Deus de Daniel, porque Daniel resolveu viver uma vida diferente, fazendo algo que ninguém estava fazendo. Gideão, a gente olha para a vida dele. Gideão malha trigo no lagar. Lagar era lugar de malhar, de pisar e fazer o vinho. Mas para sustento da sua família, ele faz algo diferente. Ele malha o trigo naquele lagar. Ele chama a atenção de Deus. Eu preciso de alguém que faça algo pelo povo. Quem foi que atraiu os olhos de Deus? Gideão. Quando você se propõe ser diferente, fazer algo diferente, algo a mais, Deus te leva a lugares extraordinários. Outro exemplo, Davi. O pai dele chama ele para levar a marmita para os seus irmãos. Quando ele chega lá, o que está acontecendo esse alvoroço? Nós estamos aqui numa luta, num combate, porque tem um gigante que está querendo pisotear e acabar com o povo de Israel. Era lugar para Davi estar? Não era. Mas ele obedeceu o seu pai e foi naquele lugar.
O lugar dele era no campo. Mas a partir do momento, é lógico que Deus tinha todo um propósito com Davi. Mas ele se posicionou e se encontrou no lugar correto. Quem é este gigante que se opõe ao Deus vivo? Quem é este filisteu? E ele se posiciona na unção do Senhor e mata aquele gigante. Não era para Davi estar lá, mas ele se posicionou e quis estar lá. E quando a gente olha também para a vida de José, esposo de Maria. José não precisava casar com Maria, ela estava grávida. E não era dele. Mas ouvindo ao chamado do anjo que veio através do Senhor, ele disse: eis-me aqui. E ele viveu algo extraordinário. Quando você vai ver a genealogia de Jesus, não é da família de Maria, mas sim da família de José. José foi colocado no lugar de honra, porque um dia ele disse sim ao Senhor. Ele se dispôs num lugar de vergonha, porque a sua mulher estava casando com ele já grávida, mas ele disse sim ao propósito de Deus, e Deus o honrou e o levou a lugar extraordinário. Nós vemos a vida de Eliseu, quando ele é chamado, Eliseu abandona tudo o que ele tinha. Queima suas carroças, para ele jamais pensar voltar atrás, a viver mediante aquilo que ele fazia, com os seus gados, com as suas carroças, e ele vai viver o chamado de Deus, e ele diz sim àquilo que Deus tinha para ele. O que nós vemos que Deus fez com Eliseu, os milagres que Elias fez, Deus fez com que Eliseu fizesse o dobro, e Eliseu ficou marcado na sua história, fazendo algo extraordinário. Quando nós olhamos para a vida de João Batista, o Batista, aquele que batizava, ele abandona tudo. Quando o Senhor dá ele aos seus pais, o seu pai era um sacerdote. E toda naquela época, quando o sacerdote morria, os seus filhos vinham cumprindo o lugar dele, fazendo aquilo que eles faziam. João disse: não, eu não quero fazer o comum, eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então João abandona tudo, vai comer gafanhotos e mel no deserto, vai vestir uma roupa de camelo, fedia como um animal onde ele estava, mas para cumprir um propósito, que era o quê? Preparar o caminho do nosso Salvador. Ele não foi fazer o que os outros estavam fazendo. Ele foi viver o extraordinário de Deus. Mas precisou ele se despir de tudo que ele tinha. Agora eu quero dar o exemplo para vocês do maior homem que já existiu. E existe até os dias de hoje. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele se despiu de toda a sua glória. Deixou tudo que ele tinha no céu. Filhinho do papai. Único filho. Filho unigênito. Todos os anjos estavam ao seu dispor. Ele disse: Pai, deixa que eu vou. Eu vou morrer por aquele povo. Eu vou me tornar o caminho para que eles venham ser, juntamente comigo, filho do Senhor. Ele despiu de toda a sua glória. Ele abandonou tudo que ele tinha lá no céu para morrer por mim e por você, que somos pecadores. Ele deixou toda a sua glória. Ele deixou de fazer o que ele fazia todos os momentos da sua vida e veio sofrer por mim e por você. Hoje, você pode se levantar do seu lugar. Hoje, Jesus Cristo tem um nome que está acima de todos os nomes.
Um nome que toda a autoridade se baixa para ele. O nome que tem todo o poder nos céus, na terra, no mar. O nome que está acima de todas as coisas. Para quê? Para que Deus seja glorificado. E Ele fez isso para que eu e você nos tornássemos irmãos dele. E Ele deixou de ser unigênito para ser o primogênito do Pai. O que eu e você estamos fazendo? Qual é a posição que nós estamos ocupando? Que nós podemos dizer que nós estamos fazendo algo extraordinário para o reino. Que nós estamos fazendo algo extraordinário para o Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você refletisse. E você que está inconformado com a sua posição, eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente, mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Você que gostaria de fazer mais pelo reino de Deus. Você que gostaria de fazer mais para a glória de Deus. Que você que com a sua mão no seu coração, você sinalizasse aos céus que você quer fazer mais. E eu vou estar orando com você nessa noite. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pelos meus irmãos que estão inconformados e que querem fazer mais para ti, e que querem fazer mais para o teu reino. Eu peço a ti, Espírito Santo, venha movê-los, venha movê-los, venha ajudá-los a avançar, venha ajudá-los a avançar, para que eles possam conquistar lugares extraordinários, para a glória do teu nome. Que eles venham ser pessoas que venham refletir a tua glória, que venham mostrar ao mundo que vale a pena pertencer ao Senhor, que vale a pena ser do Senhor Jesus, que vale a pena, Senhor, deixar tudo para que a gente possa viver assim como Pedro, que no seu primeiro ministrar da palavra, ele trouxe para o teu reino 3.000 almas. Assim nós também queremos arrancar almas do inferno e levar para o céu, para que possam viver tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. E nós que cremos, nós aplaudimos o teu nome, porque tu és